a pandemia trouxe uma perspectiva do que é a saúde mental, que antes nós olhávamos para isso só como um processo manicomial, né, de instituições onde o cuidado era muito agressivo, era um cuidado muito... não era um cuidado, né? Na realidade era um local onde a gente tirava das nossas vistas aquelas pessoas em que nós não queríamos nos assemelharmos, né, com eles. Então, durante esse processo é muito recente o olhar para a saúde mental. Elas eram retiradas da sociedade mesmo, né? O intuito era a retirada da sociedade, né? Na realidade, o tratamento em si era muito escasso, né? Não havia um tratamento e um prognóstico dessas pessoas. Então, não havia um processo de expectativa de cura. Então, elas eram retiradas porque elas acabavam deixando feio o processo e assustador. Doutora, você falando logo agora nesse início, me veio uma situação. É muito comum a gente rotular problemas de saúde mental de uma forma muito leiga e eu acho que até fria. Uma pessoa que às vezes está deprimida, num processo de início de depressão, a gente já fala assim, pô, aquela pessoa ali, ela é antissocial, não chama ela não, ela vai chegar aqui e falar dos problemas dela. A pessoa que às vezes ela tá, enfim, com um outro processo, ela é cheia de frescura, enfim. Eu falo isso porque na sociedade, quando a gente está batendo papo, conversando, é muito comum mesmo a gente associar dores físicas a situações patológicas. Por exemplo, eu tô com uma dor nas costas. Tem que ver isso, né? Procura um médico. Aí você fala, poxa, eu não tô me sentindo bem hoje, não sei o que é, parece que alguma coisa tá esquisita, mas é uma questão emocional, psicológica. Larga de frescura, entendeu? Sim. Então, essa displicência, essa rotulação que as pessoas fazem, isso também, na minha opinião, acaba piorando o problema, mas isso é uma opinião de um leigo. Qual que é a sua visão como profissional? Então, isso é uma questão cultural, né? Então, nós só conseguimos mensurar a dor quando ela é física. E a dor emocional, como ela está dentro de você e como eu não sei, essa empatia não foi ensinada, ela realmente piora o processo do outro. E muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa que você se identifica com ela. Então, ela não é interessante para estar ao seu lado, porque ela pode também acentuar o seu problema que você não sabe que tem. Entendi. Muitas vezes a gente tem o problema, né? Sim. E você quer afastar o problema de você, acaba afastando uma pessoa que também... A gente chama de espelho inverso, né? Então tem aquela pessoa que incomoda a gente, né? Você olha pra ela e fala, não fui com a cara dessa pessoa. Por quê? Você não sabe nem por que você não foi com a cara daquela pessoa. Mas muitas vezes é porque aquela pessoa, ela starta em você conteúdos seus. Então você não quer aquela pessoa por perto porque você está fazendo um esforço muito grande para esconder aquele conteúdo. Então não é que você está incomodado com a doença da pessoa e não sabe lidar com ela. É que você não sabe lidar com o seu conteúdo que aquela pessoa traz para você. Ou seja, doutora, quando a gente está bem, quando você está realmente numa situação psicológica boa, com plenitude, sem problemas, o outro não te incomoda, né? Exatamente. Ele pode vir com qualquer tipo de carga que isso não vai te trazer nenhum gatilho, nenhuma situação desconfortável, né? Você pode até se sensibilizar com aquele conteúdo, você pode ser empático com aquele conteúdo, mas aquele conteúdo ele não vai te incomodar a ponto de você rejeitar ou se sentir mal com aquela pessoa. Quando isso acontece, na realidade, você está se sentindo mal consigo mesmo, não com o outro. Eu acho que esse é o primeiro passo para a pessoa entender que ela precisa, às vezes, procurar uma ajuda. O né? processo de cuidar, né, da saúde mental e da saúde emocional passa, então, primordialmente por uma necessidade de autoconhecimento. Basicamente, você falou tudo. Na realidade, o processo de terapia não é para quem está doente. Na realidade, a doença ela vai ser um nível já agravado do processo. Mas o processo psicoterápico é um processo de autoconhecimento.
Então, eu costumo falar para os meus pacientes assim, ele fala assim, puxa, por que eu não procurei antes? Eu falo, cada coisa no seu tempo, porque você chegou ao entendimento. E o que isso vai agregar à minha vida, o processo de terapia? Vai agregar que eu vou chegar aos 80 anos, eu vou ter a visão de algumas coisas, o discernimento de algumas coisas? Sim. Mas por que eu não posso chegar aos 30, aos 20 com essa mesma visão? Então, que é o que todo mundo fala, né? Nossa, eu tenho 80 anos, mas eu gostaria agora de não ter ser deixado sem roupa, sem dinheiro, sem nada, com o conhecimento que eu tenho e com 15 anos, né? Mas a psicologia e a terapia é isso que ela pode fazer por você. Você vai entender os seus gatilhos, você vai entender o seu conteúdo emocional, você vai entender como você funciona e vai potencializar o seu funcionamento. Então, na realidade, o que isso vai fazer? Vai fazer com que você não adoeça, né? E se caso vier situações, infortúnios que acontecem pela vida, você vai fazer com que você tenha condições de administrar isso de uma forma mais amena. Você vai passar por essa situação com outro tipo de perspectiva, com outro tipo de pensamento. Então, a terapia é o quê? É basicamente um autoconhecimento.